Começando mais um Drops News aqui do Drops de Jogos, seu site de games com pegada cultural focado aí na cena brasileira de games e na cena internacional. Meu nome é Pedro Zambarda, vou falar de um jogo curioso que é necessário muita gente conhecer, que é o Pepsi Man. Lançou no dia 4 de março de 1999, ou seja, está completando 20 anos. Assina o canal, ativa o sininho. Aqui a gente fala notícias e curiosidades de games para você não perder nada do que está acontecendo. Ele é um jogo de desenvolvimento, de ação, na verdade, com um homem propaganda da Pepsi nos anos 90. É um runner, um jogo de corrida, desenvolvido pela Kid, com a publisher também a própria Kid, com a produção de Hisayoshi Ishikawa, Nobuaki Umeda, Nozomi Takeguchi e Keisuke Ito. É um jogo muito interessante. Ele segue a linha de outros games na linha do primeiro PlayStation, que era o Crash Bandicoot, que fazia muito sucesso na época, se tornou o mascote da Sony, foi muito interessante na época. Ele tem a questão do timing dele e do Pepsi Man pegando justamente objetos e fugindo de obstáculos. A Famitsu deu uma nota mediana para ele de 25 de 40, na Game Fan ele recebeu 90 de 100 e na Gamers Republic foi nota B. Apesar dele ser um jogo um pouco galhofa, ele foi muito divertido durante os anos 90, justamente pelos os sons que ele emitia. Era um jogo realmente com o barulho dele se chocando contra paredes de lata. Os efeitos sonoros desse jogo são muito interessantes dentro da Kid, uma desenvolvedora que ganhou aí relevância desde 1988 e foi descontinuada em 2006. Ela foi aí uma desenvolvedora muito interessante, responsável pelo Pepsi Man. Depois trabalhou também com G.I. Joe e com outras franquias interessantes e relevantes aí para a cena de games. Uma empresa do Japão que chegou a ter aí uma relevância entre 1980 e os anos 2000. Eu queria falar desse jogo para não deixar passar. É um jogo que foi relevante nos anos 90, um jogo interessante aí. É uma visão japonesa de um ícone norte-americano, já que a Pepsi é a maior marca de refrigerantes dos Estados Unidos junto com a Coca-Cola. É um exemplo de um advergame que se tornou aí um jogo relevante dentro da indústria de games. Então é importante falar desse segmento de jogos para grandes marcas, embora alguns desenvolvedores mais voltados para o meio artístico não gostem de jogos voltados mais para um tipo de jogo nesse tipo de segmento. Injustamente esse tipo de jogo cumpre esse propósito, é um jogo relevante nesse sentido. Não poderia deixar de falar aqui. A gente vai falar de aniversários de jogos, tem muito jogo completando 20 anos em 1999, foi lançado naquela época e está completando agora em 2019, e a gente aqui no Drops News se dedica sempre a falar novidades e também relembrar curiosidades do passado. O artista do jogo foi o Kotaro Ushikoshi. Eu peço perdão para vocês de eu errar aqui os nomes japoneses. Eu tenho inclusive o suporte do Caio Catarino lá na Rádio Geek para gravar os jogos, os programas de anime, o Anime Station no caso. E aí aqui eu fico um pouco desguarnecido a respeito disso. Mas enfim, o Kotaro ele trabalhou no Zero Escape, trabalhou aí com algumas séries de animes, trabalhou com mangá, é uma personalidade relevante e trabalhou nesse Pepsi Man, esse jogo aí interessante, que faz parte do imaginário gamer, e a gente não podia deixar de falar a respeito dele. Um jogo que sim, foi muito relevante aí, tanto com o trabalho do Kotaro, que trabalhou na Infinity Series, e também no Zero Escape Games. Quero lembrar para vocês, por favor, assina aqui, ó, canalzinho aqui embaixo, ativa o sininho para você receber todas as notificações e não perder absolutamente nada aqui no canal. Obrigado pela atenção de todos e até mais.